Olá a todos, prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez vamos encarar um dos livros mais desafiadores e influentes do século XX, Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia. Deleuze e Guattari, né? Isso, escrito a quatro mãos por esses dois franceses, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Uma obra que sacudiu as estruturas da psicanálise tradicional e ainda hoje ecoa em diversas áreas, da filosofia à crítica cultural. Eles não vieram para brincadeira. E já aviso, preparem-se para uma viagem intensa, porque Anti-Édipo nos leva a questionar as bases do nosso pensamento, a forma como entendemos o desejo, a sociedade e até o próprio capitalismo. Uma verdadeira desconstrução, um convite a pensar fora da caixa. Exatamente. E para nossa análise, vamos mergulhar no texto original, beber em fontes acadêmicas que se debruçaram sobre a obra e, claro, trazer a nossa própria leitura crítica. Afinal, a ideia aqui é justamente criar um diálogo, uma troca de ideias. Uma ótima maneira de navegar por essa obra tão complexa, com certeza. E já que falamos em complexidade, Anti-Édipo já nasce em um contexto histórico conturbado. A França dos anos 70, ainda pulsando com a energia dos protestos de maio de 68. É aquele caldeirão de ideias fervilhando, questionando o status quo, buscando novas formas de pensar e de viver. E Deleuze e Guattari, inseridos nesse contexto, canalizaram essa energia para o campo da psicanálise, desafiando gigantes como Freud e Lacan. E como desafiaram, Anti-Édipo é um ataque direto ao coer da psicanálise tradicional, com uma proposta radical, a esquizoanálise. Eita, só o nome já assusta um pouco. Pois é, a esquizoanálise assusta, provoca, mas também liberta. Porque, em vez de ficar revisitando o passado, interpretando sintomas, ela se concentra no funcionamento do inconsciente como uma máquina desejante, um motor de produção de desejos em constante movimento. Máquina desejante. Parece que a gente está entrando num filme de ficção científica. É uma imagem forte que Deleuze e Guattari usam para ilustrar a ideia de que o desejo não é algo que reside dentro de nós individualmente, mas um fluxo que circula entre nós, nos conectando a outras máquinas. E que tipo de máquinas seriam essas? Me explica melhor. Pensa na linguagem, na cultura, nas redes sociais, na tecnologia. Tudo isso produz e molda nossos desejos o tempo todo. Nossa, faz todo sentido. É como se o desejo fosse um vírus que se espalha nos contaminando e nos transformando. É uma boa analogia. Essa força desejante atravessa toda a sociedade, influenciando nossas relações, nossos comportamentos, os sonhos, os medos. Mas e o indivíduo? Onde ele fica nesse emaranhado de máquinas desejantes? É aí que entra o conceito de corpo sem órgãos, ou CSO, que representa um estado de pura potência do desejo. Corpo sem órgãos. Gente, que nome mais estranho. Estamos falando da ausência literal de órgãos. Calma. Não se trata de um corpo mutilado, é uma metáfora para um estado de desterritorialização do desejo. Desterritorialização. Me explica isso direito. É como se o desejo se libertasse das normas, das estruturas fixas e se abrisse para novas conexões, novas experimentações. Entendi? Tipo um terreno fértil pronto para ser cultivado por novos desejos, novas ideias, novas formas de ser e de estar no mundo. Exatamente. E essa ideia de desterritorialização está no cerne da crítica que Deleuze e Guattari fazem ao complexo de Édipo, tão central na psicanálise tradicional. Eu lembro que você mencionou que eles atacavam a psicanálise tradicional. Eles questionam, principalmente, a centralidade do Édipo na formação da psique. Para eles, o Édipo é uma estrutura que ingessa o desejo, limitando o âmbito familiar, pai, mãe e filho. Entendi. Em vez de olhar para a família como núcleo da formação do inconsciente, eles propõem uma visão mais ampla, que leva em conta as forças sociais, históricas e políticas, certo? Exatamente. É como se a gente expandisse o zoom, saísse do microcosmo familiar e olhasse para o macrocosmo social. E nesse macrocosmo é onde entra o capitalismo. Ah, capitalismo. Aí a coisa fica interessante. Deleuze e Guattari argumentam que o sistema capitalista se alimenta da esquizofrenia, da multiplicidade de desejos, mas ao mesmo tempo tenta controlá-la a todo custo. Peraí, como assim? Se alimenta da esquizofrenia? Parece contraditório. Mas é justamente essa a sacada. O capitalismo precisa da energia do desejo, da criatividade, da inovação para se expandir, mas precisa domá-las, canalizá-las para seus próprios fins, ou seja, a geração de lucro. Então a esquizofrenia, nesse contexto, representaria uma força de resistência a essa captura do desejo pelo capitalismo. Exato, é a potência do desejo que escapa ao controle, que se recusa a ser domada pelas forças do mercado. Já deu para perceber que Anti-Édipo não é uma leitura fácil, eles nos bombardeiam com conceitos complexos, abstratos, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que está diante de uma obra revolucionária que nos obriga a repensar o mundo à nossa volta. É como se a gente estivesse tomando um choque intelectual, saindo da zona de conforto e abrindo a mente para novas possibilidades. E aí, prontos para continuar essa viagem. Nossa, Anti-Édipo é realmente uma obra provocadora, né? Capaz de gerar debates acalorados até hoje. Verdade. A gente viu na primeira parte como a recepção da obra foi, digamos, explosiva.
Uns aclamando como obra-prima, outros taxando de loucura herética. Mas vamos tentar desvendar um pouco mais essa obra, né? O que a crítica, de forma geral, aponta como pontos fortes e fracos de Anti-Édipo. Começando pelos pontos fortes, acho que a ousadia intelectual de Deleuze e Guattari é inegável, né? Eles não tiveram medo de enfrentar os gigantes da psicanálise, questionando as bases do pensamento freudiano e lacaniano. Exatamente, eles romperam com o pensamento estruturalista e proporam uma nova maneira de entender o desejo, a sociedade, o capitalismo. E fizeram isso costurando um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, né? Filosofia, psicanálise, economia, antropologia, linguística. A transdisciplinaridade é uma das grandes marcas de Anti-Édipo. Mas e os pontos fracos? A crítica também aponta alguns problemas na obra, né? Sim, um dos pontos mais criticados é a linguagem, né? Muita gente acha a linguagem de Anti-Édipo densa demais, cheia de jargões filosóficos e psicanalíticos. A leitura não é fácil. Exige bastante do leitor. Mas talvez isso seja inerente à própria proposta da obra, né? É possível. Afinal, eles estão lidando com questões complexas, tentando desconstruir estruturas de pensamento arraigadas em nossa cultura. Faz sentido. Mas entendo quem se sente intimidado pela linguagem. Outro ponto que gera controvérsia é a idealização da esquizofrenia. Ah, sim! Lembro que a gente comentou sobre isso na primeira parte. Usar a esquizofrenia como metáfora para falar da potência do desejo é arriscado, né? Corre-se o risco de romantizar uma condição médica séria, que causa muito sofrimento. A gente tem que ter cuidado para não banalizar a esquizofrenia nem desrespeitar as pessoas que convivem com essa condição. Concordo plenamente. Mas, apesar dessas críticas, acho que Anti-Édipo deixou um legado tanto, né? A obra influenciou diversas áreas do conhecimento, da filosofia, a teoria crítica. Os conceitos de máquinas desejantes, corpos sem órgãos, desterritorialização, eles continuam sendo debatidos, reinterpretados, utilizados para analisar o mundo em que vivemos. E a obra continua atual, né? Afinal, vivemos em um mundo cada vez mais moldado pelo capitalismo globalizado, pelas tecnologias digitais. Exatamente. E Anti-Édipo nos fornece ferramentas para pensar criticamente essa realidade complexa e em constante transformação. Mas, para a gente não se perder nesse mar de ideias, vamos recapitular alguns dos conceitos-chave de Anti-Édipo. Vamos lá. Um dos conceitos centrais é o de máquinas desejantes, que a gente já mencionou antes. As máquinas que produzem e moldam nossos desejos o tempo todo, certo? Isso. Deleuze e Guattari afirmam que o desejo não está dentro de nós, mas circula entre nós através dessas máquinas que podem ser pessoas, instituições, ideias, tecnologias. E o corpo sem órgãos? Ainda estou tentando entender esse conceito. É um conceito abstrato, eu sei. Mas pensa assim, o corpo sem órgãos, ou CSO, é um estado de desterritorialização do desejo. Ou seja, um estado em que o desejo se liberta das estruturas fixas, das normas, e se abre para novas conexões, novas experimentações. Exato. É como se o desejo fosse um rizoma, se espalhando em múltiplas direções, sem um centro fixo. E essa ideia de desterritorialização se conecta com a crítica ao complexo de Édipo, não é? Sim. Lembra que para Deleuze e Guattari, o Édipo é uma estrutura que aprisiona o desejo, limitando ao âmbito familiar. Eles acham que o Édipo castra a potência do desejo, forçando-o a se encaixar em normas e papéis pré-estabelecidos. E o corpo sem órgão seria justamente o contrário. A possibilidade de experimentar o desejo em sua plenitude sem as repressões do Édipo. Uau! E como o capitalismo se encaixa nessa história? O capitalismo. Ele é quase um personagem anti-Édipo. Deleuze e Guattari argumentam que o capitalismo se alimenta da esquizofrenia, da multiplicidade de desejos. Mas ao mesmo tempo tenta controlá-la, né? Exatamente. É um jogo de gato e rato. O capitalismo precisa da energia do desejo, da criatividade para se expandir, mas ele quer domesticar essa energia, canalizá-la para a geração de lucro. E a esquizofrenia, nesse contexto, seria a força que resiste a essa captura. Isso. O desejo que escapa ao controle, que se recusa a ser engolido pelo sistema. Que loucura. Anti-Édipo é realmente uma obra que nos faz pensar fora da caixa, né? Com certeza. E ainda temos muito que explorar. Na próxima e última parte do nosso mergulho, vamos analisar o impacto de Anti-Édipo até os dias de hoje. Preparem-se. Ufa, chegamos à parte final do nosso mergulho em Anti-Édipo. Já passamos por tanta coisa. Conceito-chave, críticas, pontos fortes, fracos. É verdade, mas ainda falta a cereja do bolo. Vê como Deleuze e Guattari, lá nos anos 70, conseguiram capturar tantas questões que hoje, no século XXI, são ainda mais relevantes. É incrível como Anti-Édipo parece coar cada vez mais forte no mundo de hoje. Mas vamos por partes. Começando pela filosofia, qual o impacto dessa obra nesse campo do saber? Olha, Anti-Édipo deu um empurrão enorme na filosofia pós-estruturalista. Aquelas ideias que questionam as bases do pensamento ocidental, sabe? Sujeito, identidade, verdade, tudo em xeque.
A gente está sempre questionando essas categorias, né? Será que as definições ainda fazem sentido hoje? Essa é a questão. E Deleuze e Guattari abriram caminho para pensarmos a subjetividade, a relação entre indivíduo e sociedade, a fluidez da cultura e do poder de uma forma totalmente nova. Então eles nos tiram daquela zona de conforto, dos pensamentos engessados e nos jogam num turbilhão de ideias e possibilidades. Exatamente. Anti-Édipo nos convida a mergulhar na multiplicidade, na diferença, na constante transformação de tudo. E na psicanálise, o que aconteceu com essa obra caindo no colo dos psicanalistas? Causou um rebuliço danado. Eles questionaram nada menos que Freud e Lacan, os papas da psicanálise. Lembra da crítica ao complexo de Édipo? Lembro sim, aquela ideia de que o Édipo não é o centro de tudo. Eles ampliaram o horizonte da psicanálise, mostrando que o desejo não se forma só na família, mas também na sociedade, na história, na política. Eles colocaram o inconsciente no meio do mundo, em contato com todas as forças que o atravessam. Exatamente. E nos estudos culturais? Anti-Édipo também deu ar da graça. Mas como? Me explica. A obra trouxe ferramentas para analisar a cultura de um jeito super novo. Máquinas desejantes, corpos sem órgãos, desterritorialização. Tudo isso ajuda a entender as relações de poder, as formas de subjetivação, as dinâmicas da cultura na sociedade. A gente pode usar Anti-Édipo para entender, por exemplo, a cultura de consumo, as redes sociais, a forma como a mídia nos influencia. Com certeza. A obra mostra como o desejo é produzido e capturado pelo capitalismo. Como essas máquinas desejantes se conectam e se desconectam, criando novas formas de ser e estar no mundo. E a teoria crítica, aquela que investiga as estruturas de poder e as formas de dominação, também foi influenciada por Anti-Édipo. Claro. A obra contribuiu para a crítica ao capitalismo, ao controle social, à repressão do desejo. Deleuze e Guattari nos dão ferramentas para entender como a dominação funciona, mas também como resistir a ela. E eles inspiraram movimentos sociais, né? Como o movimento antipsiquiatria, que lutava contra a medicalização da diferença. Exato. Anti-Édipo contribuiu para essa luta pelos direitos das pessoas com transtornos mentais, por uma sociedade mais justa e igualitária. E o aceleracionismo. Esse conceito que está tão em alta hoje em dia tem raízes em Anti-Édipo, né? O aceleracionismo pega as forças do próprio capitalismo para impulsionar a mudança social. É como se a gente acelerasse o processo de destruição do sistema para criar algo novo. É uma ideia polêmica, mas que mostra a força do pensamento de Deleuze e Guattari. Nossa, Anti-Édipo é realmente uma obra multifacetada, né? Tantas leituras e interpretações diferentes. É incrível como essa obra continua nos desafiando e nos provocando até hoje. Mas e aí, no meio dessa multiplicidade de leituras, qual seria a mensagem central de Anti-Édipo? O que Deleuze e Guattari queriam nos dizer? Olha, acho que a grande mensagem é a importância de libertar o desejo, de tirar ele das correntes do controle e da repressão. O desejo é a energia que nos impulsiona, que nos faz criar, transformar o mundo. Então, Anti-Édipo é um chamado à liberdade, à experimentação, à criação. Isso, é um convite para romper com as velhas estruturas, para construir uma sociedade mais justa, mais livre, mais criativa. Nossa, que viagem incrível. Anti-Édipo é realmente uma obra que faz a gente repensar o mundo e o nosso lugar nele. Com certeza. E isso que a gente espera ter provocado em vocês, caros ouvintes. Reflexão, curiosidade, vontade de conhecer mais, de mergulhar fundo nesse oceano de ideias. E com essa provocação encerramos nosso mergulho em Anti-Édipo. Esperamos que tenham curtido a viagem. Até a próxima!